algumas histórias de ensaios mentais bem-sucedidos. Talvez tenha ouvido há algum tempo a história de um major que foi preso num campo de concentração do Vietnã e que jogava golfe mentalmente, num determinado campo, para manter a sanidade mental, e que conseguiu uma pontuação perfeita quando finalmente o libertaram e foi para casa. Ou talvez tenha ouvido a história de Anatoly Sharansky, ativista dos direitos humanos soviéticos, posteriormente conhecido como Natan Sharansky, que passou mais de 9 anos preso na União Soviética depois de o terem falsamente acusado de espiar para os Estados Unidos no ano 70. Sharansky, que passou 400 dias da sua pena numa diminuta cela escura e gelada, de castigo, fazia um jogo mental de xadrez contra si próprio todos os dias, memorizando as coordenadas do tabuleiro e as posições de cada peça. Foi assim que Sharansky conseguiu manter muitos dos mapas neurais, que normalmente requerem estímulos exteriores para permanecerem intactos. Depois de o libertarem, imigrou para Israel e chegou a ministro. Quando o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, foi a Israel em 1996 participar de um desafio da modalidade simultaneamente contra 25 israelitas, Sharansky venceu. Aaron Rodgers, quarterback dos Green Bay Packers, também imagina passes que depois executa com precisão no campo. Na Supertaça de 2011, num jogo eliminatório em que os Packers, que estavam em sexto lugar, ganharam 48-21 dos Atlanta Falcons, que estava em primeiro, Rodgers completou 31 dos 36 passes, 86,1%, sendo essa a quinta melhor percentagem pós-época de passes completos de todos os tempos. No sexto ano, um treinador explicou-nos a importância da visualização, contou Rodgers a um repórter desportivo do USA Today. Quando estou numa reunião, a ver um filme ou deitado na cama antes de adormecer, visualizo-me sempre a fazer esses passes. Muitos do que faço no jogo já tinha sido pensado. Deitado no sofá, visualizei-me a fazê-los. Rodgers também conseguiu evitar 3 saques nesse jogo, comentando mais tarde, visualizei a maioria das situações. Inúmeros atletas profissionais também utilizam o ensaio mental e obtiveram resultados espantosos, entre os quais o jogador de golfe Tiger Woods, a estrela de basquetebol Michael Jordan, Larry Bird e Jerry West, bem como o lançador de beisebol Roy Halladay. O campeão de golfe Jack Nicklaus escreveu o seguinte no seu livro, Golf My Way. Nunca fiz uma jogada, nem nos treinos, sem formular uma imagem bem clara na mente. É como um filme a cores. Primeiro vejo a bola onde quero acabar, direitinha, branca e bem acima da rede da relva verde. Depois, a cena muda e passo a ver a bola chegar lá. O caminho, a trajetória, o formato e até o comportamento quando aterra. Dá-se então uma espécie de fade out. E na cena seguinte, apareço eu a fazer a tacada que concretiza as imagens anteriores. Só no fim desse curto espetáculo privado é que seleciono um taco e me aproximo da bola. Como podemos constatar, apenas com esses exemplos, e existem muitos mais idênticos, o que não faltam são provas de que o ensaio mental é extremamente eficaz para aprender uma nova capacidade física com uma prática real mínima. Não resisto à tentação de acrescentar mais um exemplo, dessa vez de Jim Carrey, que conta uma história fantástica sobre o que fez quando chegou a Los Angeles pela primeira vez, no final dos anos 80, à procura de trabalho como ator. Escrever uma enorme afirmação com o tamanho de um parágrafo, num papel em que dizia que encontraria as pessoas certas, arranjaria os papéis certos, trabalharia no filme certo, com a equipe certa, teria êxito e contribuiria para marcar uma diferença significativa no mundo. Ia todas as noites a Mulholland Drive, nas colinas de Hollywood, recostava-se no descapotável e ficava a admirar o céu. Diria esse parágrafo para si próprio, memorizando-o enquanto imaginava que o que descreveria estava mesmo a acontecer. E só voltava desse famoso miradouro de Hollywood quando sentisse que era a pessoa que imaginava ser e que tudo o que visualizava era real. Chegou mesmo a passar um cheque de $10 milhões a si próprio, com a descrição:
por prestação de serviços de ator, com a data Dia de Ações de Graças de 1995. Passou anos com esse cheque na carteira. Por fim, em 1994, foram lançados 3 filmes que fizeram de Carrie uma estrela. Primeiro, Ace Ventura, Detetive Animal, em fevereiro, seguido de A Máscara, em julho. Pelo papel do terceiro filme, Doidos à Solta, lançado em dezembro, Carrie recebeu um cheque de precisamente 10 milhões de dólares. Tinha criado exatamente o que visualizara para si próprio. O que essas pessoas têm em comum é o fato de terem eliminado o ambiente exterior, ido para além do corpo e transcendido o tempo, fazendo mudanças neurológicas significativas nelas próprias. Quando se apresentaram ao mundo, eram capazes de levar a mente e o corpo a trabalhar em conjunto e criaram no mundo material o que tinham começado por conceber no domínio mental. Os estudos científicos comprovam-no. Para começar, muitas experiências de ensaio mental demonstram que quando nos concentramos numa determinada região do corpo, os pensamentos estimulam a região no cérebro que a controla. E se persistirmos, produzimos mudanças físicas na zona sensorial do cérebro. Faz sentido, porque se continuarmos a dirigir a nossa atenção para o mesmo propósito, ativamos e instalamos as mesmas redes de neurônios e construímos mapas cerebrais mais robustos nessa zona. Segundo o estudo de Harvard, pessoas que nunca tinham tocado piano praticaram mentalmente um simples exercício a uma mão, 2 horas por dia, durante 5 dias, e fizeram as alterações cerebrais idênticas às das pessoas que praticaram fisicamente as mesmas atividades, sem levantar um dedo só. A região do cérebro que controla o movimento dos dedos aumentou drasticamente, permitindo que a experiência imaginada parecesse realmente concretizada a nível cerebral. Instalaram o hardware, os circuitos e o software, os programas neurológicos, criando novos mapas cerebrais só com o pensamento. No outro estudo, com 30 pessoas, durante um período de 12 semanas, algumas exercitaram regularmente os dedos mindinhos e as outras só imaginaram fazê-los. O grupo que realmente realizou o exercício aumentou a força dos mindinhos em 53%, e o grupo que só imaginou aumentou a força em 35%. O corpo mudou para parecer que tinha vivenciado a experiência física, vezes sem conta, mas a experiência deu-se apenas na mente. A mente mudou o corpo. Numa experiência semelhante, 10 voluntários imaginaram que contraíam ao máximo o bíceps 5 vezes por semana. Durante essas sessões, os investigadores registraram a atividade elétrica cerebral dos sujeitos e mediram-lhes a força muscular de 2 em 2 semanas. Os que só tinham imaginado que contraíam o bíceps aumentaram a força muscular em 13,5%, no espaço de poucas semanas, e continuaram a ganhar força ao mesmo ritmo durante 3 meses, depois de pararem. O corpo respondeu a uma nova mente. Um último exemplo é o estudo francês que comparou sujeitos que levantaram ou imaginaram levantar halteres de diferentes pesos. Os que imaginaram levantar pesos superiores ativaram mais os músculos do que os que imaginaram levantar pesos inferiores. Nos 3 estudos sobre o ensaio mental aqui referidos, os sujeitos registraram aumentos mensuráveis na força muscular, servindo-se apenas dos pensamentos. É bem capaz de se perguntar se existem estudos que demonstrem o que acontece quando seguimos a sequência toda, quando não só imaginamos o que queremos criar, mas também nos ligamos a uma forte emoção positiva. Por acaso existem e não tardará a ler sobre eles. Emitir sinais a novos gênios do corpo com uma nova mente. Para perceber melhor por que é que o ensaio mental funciona, é preciso observar alguns elementos da anatomia cerebral e depois entrar um pouco no domínio da neuroquímica. Comecemos por explicar que o lóbulo frontal, que se situa mesmo atrás da testa, é o nosso centro criativo. É a parte do cérebro que aprende coisas novas, sonha com novas possibilidades, toma decisões conscientes, fixa intenções e daí por diante. É o CEO, por assim dizer. Mais especificamente, o lóbulo frontal permite-nos observar quem somos e avaliar o que fazemos e como nos sentimos. É onde habita a consciência. É importante perceber isso, porque ao tomar consciência dos pensamentos, poderá direcioná-los.
Se praticar o ensaio mental e se concentrar realmente no resultado pretendido, o lóbulo frontal é um bom aliado, porque também reduz o volume do mundo exterior para impedir que a informação recebida pelos 5 sentidos o distraia tanto. A imagiologia cerebral demonstra que, no estado de alta concentração, como o ensaio mental, a noção do tempo e espaço diminui. Isso acontece porque o lóbulo frontal diminui os estímulos dos centros sensoriais, que permitem sentir o corpo no espaço, motores, responsáveis pelo movimento físico, e associativos, onde residem os pensamentos sobre a identidade e a personalidade, bem como os circuitos do lóbulo parietal, onde processamos o tempo. Quando transcende o meio ambiente, o corpo e até o tempo têm mais capacidade para tornar o pensamento que formula mais real. Assim que imagina um novo futuro para si próprio, que pensa numa nova possibilidade e começa a fazer perguntas específicas, por exemplo, como seria viver sem essa dor e essa limitação? O lóbulo frontal põe-se em sentido. Em segundos, cria a intenção de ser saudável, para esclarecer bem o que quer criar e já o que não quer experienciar, e a imagem mental de ser saudável para que possa imaginar como será. Como CEO, o lóbulo central está ligado a todas as outras partes do cérebro e começa a selecionar redes de neurônios para criar um novo estado mental em resposta a essa pergunta. Podemos dizer que se torna maestro de uma sinfonia, silenciando as velhas instalações, a função de poda da neuroplasticidade e diferentes redes de neurônios de partes distintas do cérebro, para as instalar juntas e criar um novo nível mental que reflita naquilo que imagina. E o lóbulo frontal, que altera a mente, ou seja, que leva o cérebro a funcionar em sequências, padrões e combinações diferentes. Assim que o lóbulo frontal seleciona redes distintas de neurônios e as aciona em conjunto para criar um novo nível mental, surge uma imagem ou uma representação interna no olho da mente ou lóbulo frontal. Vamos agora adicionar um pouco de neuroquímica a essa mistura. Se o lóbulo frontal leva um número suficiente de redes neurais a ativar-se em uníssono, quando nos concentramos numa intenção clara, o pensamento acabará por se tornar a experiência em si na mente. Nessa altura, a realidade interior torna-se mais real do que a realidade exterior. Quando o pensamento passa a experiência, começamos a sentir a emoção que sentiríamos perante esses acontecimentos ocorridos na vida real. Lembre-se de que as emoções são as assinaturas químicas das experiências. O cérebro produz um tipo diferente de mensageiro químico, o neuropéptido, que envia as células do corpo. O neuropéptido procura os locais receptores ou estações de atracagem apropriadas em várias células para entregar a mensagem aos centros hormonais do corpo e, por fim, ao ADN celular. E as células recebem uma nova mensagem com a informação do que o acontecimento ocorreu.